Vocês estão felizes, gente? Pode ligar a luz para mim ver eles, pastor Mateus? Liga a luz aí, eu gosto de ver as pessoas. Aê, vocês estão aí. Glória a Deus. Gente, muito feliz de estar aqui, com sinceridade de coração. É a terceira ministração minha aqui em Araçatuba, mas eu estou sendo muito agraciado e estou vendo que Jesus está fazendo algo na cidade aqui, até mesmo nesse compartilhar dos ministros de forma saudável entre as igrejas. Isso é muito gostoso, guardando a unidade do Espírito. Meus amigos vão estar aqui, Douglas, cara, os caras bons vão chegar. Você sabe que banda ruim é que abre show, né? Primeiro é a gente, depois vem os caras, vem o Tom Molinari. Pode baixar um pouquinho meu microfone? Se meu tangedor aí, se baixar um pouquinho mais, vai ficar bom. Daqui a pouco nós já vamos ficar pentecostal e você vai junto, entendeu? Agora nós vamos presbiteriano, negócio mais batista tradicional, aleluia, não tão renovado. Gente, pode ligar mais? Deixa a luz ligada lá, gente. Eu sei que fica bonitinho, mas eu quero ver os irmãos lá atrás. Tinha uma luz acesa lá que vocês desligaram agora. Liga lá que eu sei que tem. Vai, gente. Quem que... Aí, deixa assim, bonitinho. Gente, eu sou o Leandro Vieira. Sério que fazem 3 anos que vocês estão me chamando, mas só nunca me convidaram. É isso. Estão orando para que Deus falasse comigo por telepatia. Mas agora a gente vai ser amigo. A gente vai estar mais junto, se Deus quiser. Eu estou amando essa cidade. Amei a história, um pouquinho que eu pude ouvir dessa igreja local. Que prazer mesmo, pastor William. De todo o coração. Eu estou bem tiozão nesse feriado de carnaval. Eu estou tiozão. Os lugares onde eu estou pregando, eu estou numa pegada mais tio, assim, mais séria. Depois vai ter o fervo depois. Mas eu quero aproveitar esse tempo aqui. Gente, eu sou o Leandro Vieira de Curitiba, no Paraná. Quem aqui conhece Curitiba? Levanta a mão aí. Quem aqui já foi na Europa? Europa, Inglaterra, Londres, aquela coisa bonita. Quem já foi na Europa? Levanta a mão. Quem não foi, mas gostaria de ir na Europa? Eu tenho uma bênção para vocês. Gente, olha aqui, ó. Pega essa dica. Vão em Curitiba. É mais perto, mais barato e a mesma coisa. Eu sei, é difícil de admitir, mas a verdade, tem vezes que ela dói. Mas Curitiba é a Europa, entendeu? Do Brasil. E tem uma coisa que eu vou dizer para vocês também. A Nova Jerusalém vai descer em Curitiba. Ia descer em Jerusalém, mas minha cidade é tão diferente que Jesus falou, vamos mudar o curso no meio do caminho. Brincadeiras à parte, que não teve graça nenhuma, ninguém riu. Sou bom para contar piada, obrigado, essa risada falsa aí foi incrível. Eu sou pastor da Família dos que Creem, nossa igreja local em Curitiba. Sou casado com a Fran, fazem 14 anos. Sou papai do Benjamin, que tem 7 aninhos. E também sirvo e pastoreio dentro de uma rede de igrejas chamada Pacto Nacional, uma amizade de igrejas no Brasil todo, visando a edificação e a maturidade. Muito feliz de estar aqui. Antes de eu começar, eu trouxe um material. Tenho um pedido ao Senhor que a minha geração demonstre constância no mesmo nível que demonstra intensidade, porque constância é mais valiosa do que intensidade, amém? É bom sermos intensos, melhor ainda é sermos constantes. Então, é muito bom ver que Jesus está movendo. Só nesse carnaval eu vou estar em 5 estados, 7 cidades, e você vai andando em cidades e vai vendo o derramar do Espírito sobre a igreja do Brasil. Alguém, escute, presta atenção, alguém em posição de autoridade, sem saber que profetizava, profetizou e disse: nunca antes na história desse país. De fato ele não sabia que profetizava, mas por sua posição de autoridade foi como o sumo sacerdote Anás. De fato, nunca antes na história do país se viu a justiça correr como um rio perene e tanta fome no meio da igreja. Isso é bom, isso é mais do que bom, é incrível, mas por isso eu estou preocupado. Como é que é isso? Preocupado. Estou me antecipando com uma ocupação. Qual? De poder cooperar com o que Deus está fazendo, com outros conservos que têm muito mais tempo de jornada do que eu, em colocar um firme fundamento. Porque gritar, berrar, pular e música não vai transformar nada. Paulo diz em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus. Não é a música, não é o pregador, não é o Instagram, é o Evangelho. Então, por causa disso, hoje eu vou pregar o Evangelho, aleluia?
E você pode achar que isso é genérico e eu vou te mostrar que não. Mas, enfim. Então, esse material é fruto de mais de 12 anos de ensino sobre o tema propósito eterno. Cosmovisão profética, um olhar a partir do propósito eterno. O que é propósito eterno? É o eixo, baixa um pouquinho, por favor, para mim, até meu retorno um pouquinho, se puder. É o eixo central das Escrituras. Isso é propósito eterno, é o assunto que é a linha, é o fio doutrinário de todas as Escrituras, propósito eterno. Então, depois de mais de 12 anos ensinando, aprendendo do Senhor, experimentando na vida da igreja, surgiu a necessidade de escrever algo. Uma equipe de mestres parou para escrever aquilo que a gente vinha ensinando. Ficou muito bom. O primeiro objetivo desse material qual é? Esclarecer as Escrituras, à luz das Escrituras, qual é o plano de Deus. Eu vou tentar fazer hoje um resumo disso, né? Imagina, não vai dar, mas eu vou tentar. Esse é o primeiro objetivo, esclarecer à luz das Escrituras qual é o propósito eterno de Deus. Segundo objetivo, uma tentativa nossa. O que eu disse? Uma tentativa nossa de esclarecer também à luz das Escrituras onde Deus está no cumprimento desse plano. Em quais desdobramentos do plano de Deus nós estamos. Ou ainda mais traduzido, quais palavras proféticas são para a nossa geração que ainda não foram cumpridas. Então a gente tentou fazer isso. Não sei se conseguimos, mas tentamos. E o terceiro objetivo é como você pode ser parte do que Deus está fazendo. Então eu tenho orado que a minha geração demonstre essa mesma fome, esse mesmo zelo. Eu tenho estado com os caras que Jesus tem usado. O Tom vai estar aqui, Morada, Alê, meu amigo, são meus amigos, cara, e eu tenho insistido com eles. Nós temos falado sobre isso. É incrível o mover de adoração. O Brasil nunca fica sem ministros de adoração. Vocês viram Descend, foi incrível, isso é lindo, mas sem evangelho não resolve. O evangelho ainda é o poder de Deus. Tudo isso coopera, claro, é Deus fazendo, é maravilhoso, é poderoso, está nos empoderando, nos empurrando. Mas eu quero ver se a gente está disposto a gastar tempo com as Escrituras e com boas literaturas. Amém? Então eu quero saber até onde a gente quer ir. Eu estava respondendo perguntas no Instagram, não costumo fazer isso, não sei se alguém viu, mas de ontem para hoje eu fiz. E alguém perguntou para mim: que dica você me dá para ter o conhecimento que você tem? Eu não respondi, mas eu pensei, depende de quanto tempo você quer investir nisso. Porque para mim são 18 anos. Você quer? Depende se você quer gastar mais tempo com o Instagram ou com as Escrituras. Vai depender, né? Porque olha que coisa chata, né, pastor William? Eu estou sofrendo de velhice antecipada. Os irmãos falam que eu tenho 60 anos por dentro. É que eu amo tudo que Jesus está fazendo, só que eu estou preocupado. Eu estou me ocupando com antecedência de que isso não seja mais uma festinha nossa, gente. Pula, pula, sai do chão, uhul, vamos mudar o mundo. Não, a Bíblia não diz para você mudar o mundo. Antes, ela diz para você mudar a si mesmo pela renovação da sua mente. Depois você vai mudar o mundo. Amém? Então esse material vai estar disponível ali fora, se você quiser e achar que vale, vai te abençoar. Pastor William, esse é seu. Presente para o senhor. Depois eu dou uma rabiscada lá, se o senhor me der. Não, mas é semente. Foram poucos ainda que eu trouxe, eu já dei tanto de ontem para hoje que eu não sei nem. Gente, vamos lá. Uau, olha meu horário avançado. Mateus, até que hora eu tenho? Não fala, fica à vontade, porque... Não fala. Irmão, ainda vou pegar o carro e vou para outra cidade hoje ainda, Jesus. Eu vou até no Belém do Pará nesse carnaval, pra você ter ideia de onde que eu vou. Não sei por que eu fui resolver isso. Meu filho ainda falou para mim assim, ó: pai, eu não acredito. Você vai para Belém, onde Jesus nasceu, e não vai me levar? Sério, sério? Eu falei, não, filho. Mas claro, Belém é onde Jesus nasceu. Eu falei, não é essa Belém, é uma outra Belém. Mas é quase que tão longe quanto. Vai para fora do país, ele falou. Então, gente, até que hora, Mateus? Tem uma outra sessão. Você quer dar um intervalo? É isso, né? O bonitinho era 8h30, né? 8h20? Você falou? 8h20?
1 hora, meu Deus, que irmão miserável. Faltando generosidade para esse irmão. Certo era eu pregar 30 minutos e sair correndo, mas sabe qual é o problema? Eu não consigo, eu quero servir vocês com amor, com zelo. Ontem eu terminei no Pastor Samuel, meia-noite, minha esposa me ligou e falou: amor, só tem mais 7 cidades para você ir, eu queria que você voltasse para casa. Vivo, né? Não, nunca achou. Mas é que eu fico animado. Você está feliz? Ai, Jesus, que felicidade é essa dos irmãos. Até eu fiquei... Quando eu perguntar se vocês estão felizes, não grita tanto, tá? Grita menos. Que ainda tem mais 3 dias de conferência, eu acho, para vocês, né? Gente, então vamos lá, vamos tentar fazer isso. O que eu quero fazer? Eu quero pregar o Evangelho. Mas você não prega sempre o Evangelho? Não. E os pastores não pregam sempre o Evangelho? Não. Mas está na hora de a gente pregar bastante o Evangelho. O que você está dizendo? Presta atenção. Estou dizendo que nem tudo que a Bíblia ensina é o Evangelho. Olha que escândalo, parece que eu já comecei com a heresia. Não, calma. O Evangelho é uma coisa só, ele é singular. Nem tudo, ou nem todo ensinamento bíblico é o Evangelho. Mas todo ensinamento bíblico é um desdobramento do Evangelho. Quem está entendendo? E muitas vezes nós partimos do desdobramento de vertentes do Evangelho para o Evangelho. E algumas vezes nós ensinamos temas que nós não chegamos no centro do Evangelho. Na vida da igreja há essa necessidade quando a gente vai tratar das mais variadas demandas do pastoreio local. Agora, eu tenho percebido que a gente está precisando voltar ao Evangelho como uma coisa singular, como uma única coisa. O que é o Evangelho? Uma boa notícia. A respeito do quê? A respeito de como fomos salvos. Aí você pode pensar assim: poxa, mas você vai trazer o pregador na conferência para falar uma coisa óbvia? No final você não vai achar tão óbvio assim. E era uma coisa que eu não queria estar fazendo, embora eu amo fazer. Por quê? Porque como autor de Hebreus, eu queria avançar para aquilo que é perfeito. E não lançar de novo os rudimentos da doutrina de Cristo, de 6, 1 e 2 de Hebreus. Mas eu nunca discordei da Bíblia, mas estou precisando fazer. Porque o autor de Hebreus diz: não tornemos a lançar os rudimentos da doutrina de Cristo, antes prossigamos para a perfeição. Mas não dá dando. Eu disse: autor de Hebreus, você pode me perdoar que eu vou ter que discordar de você? Se você achava que os irmãos da sua época eram tardios, é que você não viu como é que a coisa está no Brasil agora. Aí olha o paradoxo do Leandro. Tem hora que você vai achar que eu sou o cara mais fatalista e desesperançoso do mundo enquanto eu estiver falando, e mais legalista e religioso. E tem hora que você vai achar que eu sou o cara mais gracioso, encorajador e esperançoso do planeta. Por quê? Porque o Evangelho é um paradoxo. Alguém está me entendendo? Diz sim. Então vamos começar isso. Gálatas capítulo 1. Nossa, que gostoso que está o ambiente, irmão. Olha, eu queria mesmo pregar até umas 10 horas hoje. Não tem um helicóptero aí, pastor, seu, para me levar para onde eu tenho que ir? Qualquer helicóptero que o senhor me emprestar dos que o senhor tem já serve. Ó, o carro anda bem, o pé lá embaixo. Gálatas 1, quem achou? Vai projetar para nós o texto ou não? Sim? Não? Ninguém fala nada? Ninguém não está nem me ouvindo? Lá atrás? Não? Sim? Não? Não. Gálatas capítulo 1, se você tem uma Bíblia, se você tem um bloco de notas, se você tem um smartphone, pode usar, fica feliz, põe ele no modo avião. Ah, eu queria fazer história, faz com o vídeo, depois você posta. Não deixa nada te roubar, tá bom? Você já passa bastante tempo no celular. Pelo menos durante a exposição das Escrituras, você consegue, olha para mim. Parece que não, mas você consegue sim. É difícil, mas você consegue. Glória a Deus, tá bom? Não queria ser tão chato assim, mas só quando é necessário. Gálatas 1. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Verso 5. Ao qual seja dada a glória para todos sempre.
Amém. Quando eu parar, vocês leiam comigo, tá? Obrigado, deu certinho. Gente, olha para mim aqui. Posso orar por vocês? Posso orar? Pai, muito obrigado por aquilo que você está fazendo aqui. Pai, muito obrigado porque você está edificando a igreja que está em Araçatuba, e eu quero orar por esses preciosos irmãos. Obrigado pelo legado do pastor William, de seu pai, um ancião tão precioso, por toda a história. Pai, eu quero te pedir não apenas por esses irmãos que estão aqui, mas por todos os que nessa cidade invocam o nome do seu Filho, Senhor deles e nosso. Que você caia sobre nós com espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da nossa vocação, ou seja, qual a razão pela qual você nos salvou. Oramos no precioso nome do seu Filho, que nada se perca, mas que tudo seja proveitoso para a edificação. Amém e amém. Gente, vamos lá, deixa a escritura aberta, e eu quero pensar com vocês. Gente, vamos trabalhar aqui com estatísticas. Segundo o último censo do IBGE, são 50 milhões de evangélicos no Brasil. Para cada 4 brasileiros, um é evangélico. Para cada 4 cidadãos brasileiros, um é evangélico. Mas a conta não fecha. Que conta não fecha? Como podem haver 50 milhões de pessoas que dizem ter nascido do Espírito e que carregam em si a natureza do Cristo de Deus, e esse país nunca ter sido tão corrupto, caótico e desigual? O que você descobre? A conta não fecha. E a conta não fecha por uma razão óbvia. Primeiro, a maior parte desse número que se diz evangélico, olha para mim, gente, isso aqui não tem nada a ver com vocês, eu só estou falando por falar. Aqui todo mundo entendeu o reino, foi salvo, vive a natureza de Jesus e é uma bênção, mas eu não tenho o que falar, eu vou falar isso, aleluia. Isso aqui não, né? A maioria desses 50 milhões, um número absurdo desses, talvez 40 milhões, talvez mais, não nasceu de novo. E não nasceu de novo por uma razão, porque não está ouvindo o Evangelho. E a outra parte que nasceu de novo, que é uma minoria nesse gigantesco número, a maior parte dessa pequena parte que nasceu de novo, não está desenvolvendo a sua salvação. Essa é a razão pela qual pode ter 50 milhões de pessoas que dizem estar em Jesus e esse país não sente impacto nenhum. Há um problema com os evangélicos do Brasil. Quem concorda comigo, diga assim. Então você é o problema, aleluia, glória a Deus. Amém? Vamos começar daqui. Quem é o problema? Você e sou eu. Aí se a gente começar assim já vai dar algum ganho hoje. Então vamos lá, lembra que eu falei? Vai ter umas horas chatas, vai ter umas horas legais, vai ter umas horas incríveis, vai ter umas horas insuportáveis, vai ter de tudo, porque é o paradoxo do Evangelho. Mas presta atenção. Paulo, quando escreve aos Gálatas, faz o que ele tinha costume, sauda os irmãos, fala a respeito do seu apostolado ser da parte de Deus, que ele recebeu o Evangelho por revelação de Cristo, etc, coisa e tal. E ele menciona os irmãos que estavam com ele, direciona a carta e fala da obra de Cristo. No versículo 4 ele diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Se puder abaixar a frente também, eu agradeço. As PAs um pouquinho fica melhor. Gente, presta atenção numa coisa. Paulo fala uma verdade que você precisa entender, escute isso. Ele diz que Cristo se deu a si mesmo para nos resgatar desse século mau, dessa era perversa. Ele diz que isso foi segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Primeira coisa que você tem que saber: a razão pela qual você foi salvo por Cristo é uma só: a vontade de Deus. Traduzindo, Deus quis. Isso é tão profundo que parece sem significado nenhum. Porque se você não parar para refletir na profundidade dessa verdade, ela não significa nada.
Agora, se de fato você parasse um tempo para meditar na profundidade dessa verdade das Escrituras, que a nossa salvação em Cristo só tem uma razão de ser, que é a vontade de Deus o Pai, 99% dos seus problemas seriam resolvidos. E eu vou te mostrar. Primeiro, Deus te salvou porque Ele quis e não porque você merecia. Deus te salvou porque Ele desejou e não porque você precisava. Porque se Deus salvar todo mundo que precisa, a gente vai virar universalista. Aleluia, pastor William. Então Deus não te salvou apenas porque você não merecia. Julgo que você já devia saber disso. E também não foi porque você precisava. E te digo mais, como diz o pentecostal. E também não foi porque Ele precisava. Porque Deus não tem nenhuma carência. Deus tem anseios. Deus não precisa. Ele deseja. E isso deveria ser o start da nossa vida cristã. Do que você está dizendo? Eu vou antecipar o assunto. Eu preciso orar? Não. Eu deveria desejar. Eu preciso ter comunhão com Deus? Não. Eu deveria desejar. Mas eu que estou salvo em Jesus não preciso? Porque quando Jesus te salvou, você não tinha comunhão com Deus. Por que o nosso evangelho é legalista, escravizante? É porque ele não parte dessa simples verdade. Que você foi salvo, olha para mim, vou te abençoar com isso de novo. Por uma única razão. Qual, Leandro? Deus quis. Se você é alguém como eu, talvez você entenda isso com mais facilidade. Se você, como eu, perdeu seu pai com 14 para 15 anos e afundou na drogadição e por várias vezes achou que iria morrer. E se você saiu da escola na 6ª série e você foi encontrado por Jesus num dia qualquer, porque não fui eu que encontrei Jesus, foi Jesus que me encontrou, afinal quem estava perdido era eu e não ele, aleluia. E se você foi aceito por ele, porque não foi você que aceitou Jesus, porque ele não estava precisando que ninguém aceitasse ele, mas ele te escolheu e te designou, 15:15 de João. E se você é um cara como eu, você entende um pouco mais, porque quem muito foi perdoado, mais ama. Então essas coisas simples mexem profundamente comigo, do evangelho. Por quê? Porque eu paro para pensar que por uma razão desconhecida para mim, Deus ansiou, desejou que eu estivesse com Ele. Ele quis tanto que Ele deu o seu filho. Eu não consigo entender, não sei se você consegue. Porque foi uma troca injusta. Agora calma. Eu quero entrar na parte bíblica do Evangelho, mas eu quero que você entenda um pouco da emoção do Evangelho. Porque é emocionante. Agora, do que você está falando? É o seguinte, Deus desejou tanto ter você e a mim, que Ele deu o seu filho. E Paulo diz que isso foi de acordo com o beneplácito de sua vontade. Beneplácito é conselho. O que Paulo está querendo dizer quando fala isso em Efésios? Escuta, é que quando Deus desejou te salvar, Ele não se aconselhou com ninguém, mas o seu próprio conselho decidiu isso. Não dá para entender muito bem isso, mas quando você entende o Deus triuno, daí você vai entender melhor. Mas é um mistério da eternidade, né, irmão? Diria o pentecostal. É um rolo de manto aqui, de govas névias. É uma coisa que tem que ser revelada ainda. Está muito claro para nós não, mas é fato. Escuta isso. Deus, quando desejou te salvar, Paulo quer dizer isso em Efésios 1, versículo 8, Ele não pediu conselho para ninguém. Não teve nada fora de Deus que motivou Ele a te salvar.
Sabe o que isso deveria causar em você? A certeza que se nada motivou Deus a te salvar, que não foi o próprio anseio dele, então nada pode mudar o que ele já fez. Por quê? Porque ele não é bipolar. Olha para mim, escuta. Eu vou repetir isso algumas vezes. Sua salvação é um presente. Já ouviram eu falar, né? Mas se entenderam, eu não sei. Não uma recompensa. Não é algo que você fez por merecer. E nem faz por manter. É algo que Deus te deu. E por quê? Look at me. Porque Ele quis. Nossa, eu não sei se você acha, mas Deus é o sabe-tudo espiritual, e por alguma razão desconhecida, Ele quis te salvar. Desejou tanto, Mateus, que deu o seu filho. Eu acho que você tinha que parar para pensar. Como, por quê e o que Deus salvou, que é o que eu vou tentar fazer nesse curto espaço de tempo. E eu estou tão inspirado com isso, que eu voltei para o caderninho. Como é que é isso? É que eu deixei o computador, que eu tenho muita coisa escrita, mas quando eu estou no caderninho, eu estou roots, entendeu? Eu estou raiz, eu estou naquela fase que tudo Deus fala comigo. E olha que não é assim, essa falácia toda que todo mundo tem com Deus. Comigo Deus fala na palavra. Mas toda hora é uma música. Eu vim com o meu computador, já deixei no hotel. Falei, já entendi, não vai dar, né? Porque eu tô no Inspirations, entendeu? Tô pentecostal. Queria ser presbiteriano, mas tô pentecostal agora. Meu sonho era acordar um dia presbiteriano. Bem bonito, bem comportado, bem vestido. Aquela maravilha. Agora escuta, presta atenção. Olha só, gente. Presta atenção. Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores, falou uma coisa a respeito da vontade de Deus a partir da eleição, sem entrar em polêmica. Eu vou tentar fugir, pastor William, não vou te arrumar problema. Vou tentar no máximo. Eu não sou cria de nenhuma escola teológica, embora respeito todas, eu sou só um pigmeu, uma pulga, um Zé Ruela, um coitado que chegou agora, que não vai tentar resolver nada. Só que eu não sou cria de nada, então eu sou tudo. Só para resumir você, tudo o que? Eu sou calvinista arminiano. E talvez você nem sabe o que é isso, mas vou resumir no seguinte: quando eu vou dormir, eu sou calvinista ultra ortodoxo. O que é isso? Tudo está realizado em Jesus, nada precisa ser feito, e aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Agora, quando eu levanto, sou arminiano. Ai, vou pregar o evangelho, vou salvar o mundo, vou transformar o planeta, vou dizer sim para Deus. É uma benção. E como eu não fui formado numa sala de escola, eu posso ser o que eu quero. E ainda mais porque as escrituras me permitem ser isso. Eu não vou tentar resolver se a galinha ou se o ovo veio primeiro, se Adão tinha um umbigo ou não, pelo amor de Deus. Porque calvinista e arminiano parece que é isso. Mas aleluia. Então eu sou o único calvinista arminiano que existe no mundo. Quem assistiu o filme Divergente? Você lembra? Tinha os 5 clãs e tinha os... E para ser divergente você tem que pular no lugar lá, ó. Fecha o olho, fica tranquilo, tem uma rede, mas você não sabe, vai dar certo. Quem está me entendendo, diga assim. Nem estão entendendo tanto, que nem eu estou entendendo o que eu quero dizer com isso. Fala real, irmão, seja tão evangélico. Voltando, Charles Haddon Spurgeon disse assim, pastor William. Agora eu vou tentar refrescar minha memória. Ele disse assim: eu estou convencido de que Deus me escolheu antes do meu nascimento. Por quê? Disse ele. Porque se houvesse sido após meu nascimento, certamente Ele não o teria feito. Ele continua e diz: também estou convencido de que não fui eu quem escolhi a Deus. Porque pela minha própria natureza, certamente eu não o teria feito. E ele termina mais ou menos assim. É uma bomba atômica, explode no meu coração essa coisa. Charles Haddon Spurgeon, como dizia meu mentor Gregório, príncipe dos pregadores, cara. Ele disse assim: e eu tenho plena convicção, escuta isso, que Deus me escolheu por razões ainda desconhecidas para mim. Porque eu nunca encontrei em mim razão alguma para ser tão amado assim. Nossa, cara. Meu Deus, velho. Sou idiota. Não sei se você se sente assim, mas eu olho para mim e falo, não tem?
Então a vontade de Deus me salvou em Cristo. A vontade de Deus já era suficiente para me salvar, mas Jesus garantiu que ela foi plenamente feita. É incrível isso. Agora eu só estou na introdução, mas vou tentar correr. Paulo diz isso no versículo 4. Você está com a Bíblia aberta aí, sim? Smartphone ligado. Aí no verso 5 ele faz o que ele tinha costume: ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Verso 6. Estou chocado. Olha para mim. Presta atenção. Paulo tinha o costume de sempre no início das suas cartas declarar, relembrar os irmãos da obra salvífica de Deus em Cristo. O que é isso? Ele falava da salvação. Ele falava: oh, bendito seja o Deus e Pai que nos escolheu. Aqui ele diz que o qual se deu a si mesmo para nos resgatar do presente século mal, segundo a vontade de Deus. A ele seja dada a glória para todos sempre, amém. Só que o que Paulo fazia? Ele gastava um tempinho com hino de louvor. Paulo era crente, irmão, gostava de cantar. Toda vez que Paulo falava da obra de Cristo, na maioria das cartas, ele levantava um hino de louvor. Só que aos Gálatas ele faz uma coisa diferente. Qual? Em um versículo só ele faz isso, e no próximo ele inicia dizendo: eu estou estarrecido. Maravilha-me. Eu estou admirado. A versão King James diz: eu estou chocado. Em Efésios, escuta, Paulo usa 11 versículos no hino de louvor. Em Gálatas 1. Por quê? Vamos conversar que nem gente grande? Descobri uma coisa, aprendi ao longo dos anos. Eu não escolho mais público para pregar, salvo quando a gente vai falar de relacionamento conjugal, sexualidade, não vamos botar criança, enfim. Mas no geral parei, sabe por quê? Aprendi uma coisa, pastor William: não existe Espírito Santo Júnior, não existe Espírito Santo jovem, não existe um Espírito Santo adolescente. Todos temos bebido de um só Espírito. Então a gente vai conversar, conversa de gente grande nesses minutinhos aqui, ok? Então, só essa introdução aqui, se eu vacilar, não sai daqui, que isso aqui é profundo, mas pula e não tem fim, é incrível. Eu quero andar um pouquinho mais, que eu gosto de vocês são queridos. Ainda mais agora que, ó, meu tangedor pegou ali, ó. Agora tá, muito legal. Jesus. Em inglês fica mais ungido, parece, né? Não sei se fala Jesus, my Lord. Coisa mais espiritual, né? Eu queria ter nascido nos Estados Unidos, entendeu? Essa cara de indiano, meio judeu, meio árabe. Luta, eu deixei a barba para ficar americano, cheguei num Dutch Free, a mulher falou: você é árabe? Tá parecendo um americano? Do Texas? Não parece. Então, deixa pra lá. Vocês estão felizes ainda? Coisa boa é pregar o evangelho, né, irmão? Então, o seguinte: por que Paulo não gasta muito tempo como gastava nas outras epístolas? Porque o problema corriqueiro de todas as igrejas que Paulo escrevia era problema de ortodoxia. O que é isso, Leandro? Prática de igreja. Doutrina vivenciada. Aí Paulo pega uns B.O., irmão. A igreja de Corinto era tão ruim. Os irmãos já ouviram minha palavra? Quando o culto faz mais mal do que bem? Quem que já ouviu essa palavra? Jesus, alguns irmãos ouviram, mas... levanta a mão aí quem já ouviu. Levanta a sua glória a Deus. Porque o culto pode fazer até mais mal do que bem. No caso da igreja de Corinto, a coisa estava tão ruim que quanto mais eles cultuavam, pior ficava. Os irmãos eram carnal, mas Paulo gasta mais tempo com o hino de louvor. Pergunta: por que os Gálatas não? Resposta: é porque não era um simples problema de ortodoxia. Era um problema no fundamento. Como é que eu tô? Pastor William não me conhece. Estou com o Mateus primeira vez. Eu não sou um pregador itinerante, pastor. Sou pastor de igreja, estou 18 anos dando tudo a Jesus. Eu estou envolvido nessa coisa. Eu podia chegar aqui e pregar 40 minutos. Vamos lá, jovens, vamos mudar o mundo. O Pink e o cérebro chegaram. Mas não consigo.
Olha que o fundo eu queria, porque eu vou pegar 4 horas de estrada, depois eu vou para uma... Mas só que eu não consigo. Quando eu subo aqui, eu falo, Jesus querido, socorro, tem que pregar o evangelho. Eu tenho pouco tempo para ser assertivo. Então olha para mim, irmão, me ajuda. Como? Fica no espírito de oração. Abre seu homem interior, tá bom? Eu não precisava estar aqui, mas eu escolhi estar aqui. Aleluia, que legal, né? Isso é muito bom. Então, eu estou feliz, já estou me sentindo no ganho. Versículo 6, quem está ali comigo diz assim: estou chocado de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou pela graça. Diga, pela graça. De Cristo para... Vamos tentar de novo. Pela graça de Cristo para... Vamos tentar de novo. Para... outro evangelho. Por que Paulo não gasta tempo com o hino de louvor? Porque não tem muito tempo para música. O problema está no fundamento. Não é um problema. Na igreja de Corinto, por exemplo, não sabia nem usar dom espiritual, irmão. Levantava um lá, terra, e antes de terminar outro já, manto, eis que te digo. O Paulo falou, gente, todo mundo pode profetizar, mas vamos arrumar essa coisa. E ele manda os irmãos até para o inferno na carta de Corinto, mas ele não está no teor que está os... Irmão, na carta de Coríntios, Paulo manda para o inferno. Ele diz, entrega para os capeta, para o diabo, para o tinhoso, para o ferpa. Ele diz, 1 Coríntios 5, pastor, depois ele na segunda carta fala, mas se você restaurar o tal, estou com você, vambora. Aquela coisa, chuta a cara e levanta, passa um metiolate e vambora. Mas por que aos Gálatas, ele na introdução começa um nível de admoestação que só aumenta até o final da carta? E por que começa com uma expressão tão forte? Em vez de gastar tempo com louvor àquele que é digno, ele faz em um versículo. Por quê? Porque ele é digno, e passa a exortação dizendo, eu estou chocado. Por quê? Porque tão depressa os irmãos haviam se desviado. Outras versões diz desertado daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Não é um problema de ortodoxia, é um problema no fundamento. Olha para mim, sem querer ser muito profeta, o que eu ando na igreja do Brasil e eu vejo, a gente está vivendo uma coisa bem parecida. O problema no Brasil é no fundamento, pastor. Qual a minha crise? É que eu amo o mover do Espírito. O meu mentor foi Cecil Gregory McNutt, o mais pirado dos chapados, de todos os caras chapados, nada perto do Gregório. Nada. Eu amo o mover de Deus. Eu amo a adoração. Eu amo o que Deus faz através do Tom, do Brunão, e time de morada descende, né? Lindo de Deus, era para estar lá, não deu certo, mas tudo bem. Eu era o único que fiquei aqui. Alessandro Vilas Boas, irmão, o garoto do fogo, é meu amigo precioso, cria de Gregório também. Eu sei o que é um mover, a paixão, mas sabe o que é o seguinte? Não tem muito tempo para música. Está faltando é evangelho. Eu venho de um lugar onde tem tangedores proféticos. A família dos que creem é uma família espiritual de tangedores, irmão. De gente que sabe o que é fritar o coco. Só que a gente está numa vibe de o seguinte, irmão, glória a Deus, aleluia, aplaudimos ao Senhor, evangelho. Por quê? Porque o problema está no fundamento. Quem está me entendendo diz sim, pastor, já vou te antecipar. Eu não vou conseguir pregar tudo que eu precisava, mas sei que o senhor é coerente e não vou deixar muita porta aberta, mas não vai dar para terminar o assunto, que ele é muito longo. Então eu vou tentar ser bem cuidadoso aqui, porque eu vou ter que ficar na introdução. Não, eu não posso, mas no que eu puder eu venho. Não tem problema não. Domingo, semana que vem, não sei nem onde eu estou, irmão. Não sei para onde eu vim, nem de onde eu vou. Agora escuta, gente. Resume aí, Leandro. Ai, já vai meu horário. Resume aí, o que é o outro evangelho? No contexto dos Gálatas, Paulo pregou o evangelho, pessoas foram salvas, nasceram comunidades cristãs, os irmãos estavam desfrutando da liberdade em Jesus, aquela coisa toda, pisca-luz, sacode a cabeça, estrobo, fundo preto, estava todo mundo feliz. Aí de repente chegou uns caras lá
E começaram a falar, ó, Jesus é o cara, ele é top. Judeus, né, falsos mestres. Mas só que tem o seguinte, é a falácia bonita. Sabe o que foi? É que para serem vocês totalmente aceitáveis ao Pai, tem que circuncidar. Sutil, sutil. O outro evangelho não é assim, ó, o Satanás é o rei, o adore. Não, ninguém aceitaria isso. O outro evangelho é uma coisa assim, ó, Jesus é incrível, lindaço, te salvou, mas você tem que dar uma forcinha, porque a obra dele não foi suficiente. Então o que é o outro evangelho? Cristo e mais alguma coisa. Depois que a gente vai aprendendo, eu não falo mais, pastor, mas fica aqui, ó, que eu tenho um monte de coisa para falar sobre o outro evangelho. Eu só falo nas mesas. Qualquer mensagem que diga para você assim, ó, Cristo te salvou, mas você tem que fazer isso para ser totalmente aceitável ao Pai. Outro evangelho vai gerar escravidão, diz Paulo em Gálatas 4. Ele vai resumir escravidão como vergonha, culpa e medo. Julgo. Ele chega a dizer, estão perturbando a nossa liberdade. O bagulho fica tão sério que ele sobe para Jerusalém por uma revelação contra a sua vontade. E ele chega lá, irmão. E Lucas, sabe que crente é uma coisa, crente que é crente de verdade protege os outros crentes, tá certo? Tem que cobrir a nudez dos irmãos. Pau quebra. Não sei se não rolou uns tapas na cara. Tô brincando não, judeu, não sei se já viu judeu discutindo não, velho. Faca na caveira, já assistiu Tropa de Elite? A hora que o Matias sai na frente, ele pega o Matias, encosta na parede e fala, tu é moleque, tu é errado. O bagulho em Jerusalém esquentou, concílio, Atos 15, subiu Paulo, faca na caveira. Tito, né? Subiu o Paulo e o Matias, entendeu? O Tito, o bagulho é louco. Aí é para ver se você entende melhor. Aí o pau quebrou. Lucas diz assim, ó, havendo entre eles não pequena contenda. Você economizou. Eu acho que deu porrada. Desculpa pela expressão, mas acho que deu. Pelo menos um deixadiço deu, porque o assunto era tão sério que Paulo subiu para Jerusalém por causa de uma revelação. Diz que ninguém pôde acrescentar nada ao evangelho que ele pregava. Escuta, que eu vou entrar no assunto. Agora, isso me deixa tão irritado quanto o fato de terem falsos mestres perturbando a nossa liberdade. E o fato de você não conhecer a obra salvífica de Cristo e não desfrutar de toda a liberdade. E quando quer desfrutar, tende à libertinagem, que é o assunto que eu não vou conseguir. Mas eu não sou desses não, pastor. Agora deixa eu pregar. Vou começar. Terminada a introdução, vou começar a pregar. Aleluia. Vocês estão felizes? Vou fazer uma exposição rápida do Evangelho. Se estivesse projetando ali, vai dar não, né? Não deu. Então tá, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Estou quase chamando aqui o Mateus para ficar lendo os textos comigo aqui. Versículo 24. É verdade aí, varão. Pega o microfone para você aí, eu vou te dando com antecedência. Mas senta aí, fica, nós vamos curtir, vai ser legal. Atos 20, 24. Tua versão é Ferreira de Almeida? Deixa eu ver como é que ela tá isso. 20, 24, cadê o ato? Não, mas tem que ser rápido, né? Não era para ser assim, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui se... Tá ótimo, tá bom. Senta aqui do meu lado, ele vai me ajudar, porque eu vou citando os textos, ele vai lendo. Eu não consigo não ler os textos. Eu sei que vocês sabem todos eles, estão careca de saber, não suportam mais. Mas eu quero ler, aleluia. Então, agora, Atos 20, 24, eu já achei. Abre aí Lucas 4, 43. Esquece o Mateus aqui, esquece, ele está me ajudando. Olha para a sua Bíblia. Mas de nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do
Lê tudo, gente. Ó, quando eu paro, vocês leem o resto que tem. Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então olha para mim, diga comigo, o Evangelho é uma coisa, porém, ele tem capítulos. Ele é uma boa notícia a respeito de como Deus salvou. Primeiro capítulo do Evangelho, ministério de Paulo. Não são 3, tá? Evangelhos, são 3 capítulos que a gente vai ver. O Evangelho da graça de Deus. De forma bem resumida, porque eu vou ficar nesse ponto. O que o Evangelho da graça de Deus nos ensina? Olha para mim. Como Deus salvou. Não vamos ler o texto, você fica aí. Mas Efésios 2, 8 e 9 diz que nós fomos salvos pela graça mediante... Não, fica no Lucas, ele não precisa não, porque ele não quer um manjo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Diga comigo, dom de Deus. Vou repetir, sua salvação é um presente, não uma recompensa. Não é algo que você fez por merecer e nem faz, é algo que você ganhou. Tratando de um outro assunto, a vocação de Israel, Paulo mostra uma verdade sobre a natureza doadora de Deus. O assunto é outro, sacerdócio e vocação de Israel, mas o princípio é o mesmo. Romanos 11, 29, Paulo diz assim: os dons e a vocação de Deus são, alguém lembra? Irrevogáveis. Traduzindo, quando Deus dá, não se arrepende. Sua salvação é um dom, presente, dádiva, não recompensa. Evangelho da graça, como Deus salvou, pela graça, mediante a fé. Lucas 4:43. Jesus, porém, lhes disse. Não, está sem volume, né? Está aí? Vai. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado. Diga comigo, evangelho do reino de Deus. Do reino de Deus. Você pode sentar até lá se você quiser, Mateus, onde você achar melhor. Eu acho que você pode ficar lá, porque senão vai a galera... dá uma vacilada na maionese. Ele é mais bonito que eu, daí fica todo mundo olhando para ele, eu fico me sentindo desamparado, sozinho. Gente, diga comigo, evangelho do reino de Deus. Segundo capítulo do evangelho. Primeiro capítulo do evangelho, o evangelho da graça. Uma boa notícia a respeito de como fomos salvos. Evangelho do reino de Deus. Uma boa notícia a respeito do reino de Deus. O que o evangelho do reino de Deus nos ensina? Por quê fomos salvos? Apocalipse 14, 6. Mas não é esse que eu vou ler. Esse é o que o Mateus vai ler. Olha para mim. Efésios 2, versículos 5 e 6. Paulo vai falar que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, que pela graça somos salvos. Verso 6 ele diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, escute, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso responde o evangelho do reino. Por que Deus salvou? Para devolver ao homem uma posição de governo e autoridade. O que você já descobriu? Que a salvação não é tudo. Evangelho da graça, como Deus salvou? Pela graça, mediante a fé, não vem de nós, presente de Deus. Evangelho do reino, por que Deus salvou? Para devolver ao homem sua posição de autoridade. Porque o pecado tirou o homem de governante da criação e colocou ele como dominado da criação. O que você descobre? A salvação não é tudo. Eu entendo quando os mais antigos de uma escola antiga, que merecem todo o nosso respeito, dizem que a salvação é o plano de Deus, mas de fato ela não é. Por quê? Porque quando Deus criou o homem não precisava ser salvo. A salvação não é um fim em si mesmo, é um meio. Olha para mim, sabe o que é salvação? Olha aqui, é o meio pelo qual Deus tornou possível, pela graça, você se tornar aquilo que originalmente Ele te criou para ser. Já chegou lá? Não, né? Nem eu. Então a salvação não é tudo. Ela é um caminho que tem que ser percorrido. Evangelho da graça.
como Deus salvou. Evangelho do reino, por que Deus salvou? Para devolver ao homem sua posição de governo. 14:6 de Apocalipse, por favor. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e cada nação, tribo, língua e povo. Diga comigo, evangelho eterno. Por que, não, desculpa, o que Deus salvou? Evangelho da graça, como Deus salvou? Evangelho do reino, por que Deus salvou? Evangelho eterno, o que Deus salvou? Deus salvou pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Deus salvou para devolver ao homem posição de autoridade de governo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e Deus salvou o homem e o universo inteiro. Sabe uma coisa assustadora? Olha o que diz Apocalipse 13:8. Abre, tá aí para nós aí. Eu acho que tá. Amém. Pertinho de você aí. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Escuta uma coisa. A tradução dele troca a ordem das palavras, mas ela comunica a verdade da conferência. Quando Jesus morreu, gente, faz quanto tempo que Jesus foi morto? Quanto tempo faz, gente? 2000. Tá, quanto tempo faz? 2000. 30. Não quero que você seja exato. Mais ou menos, quanto tempo faz que Jesus morreu? 2000 anos, amém? Não. Apocalipse 13:8. Já fez a perguntinha para você assim: como é que as pessoas eram salvas na lei? Como é que as pessoas eram salvas antes de Jesus? Do mesmo jeito que elas sempre foram salvas, pela graça, mediante a fé. Como é que é isso? É que Jesus não morreu há 2000 anos atrás. Apocalipse diz que ele foi imolado na fundação do mundo. Deus criou o mundo, sabia que o homem cairia e salvou o mundo no seu filho. Ventre da sua mãe, bem tempo depois. Te escolheu quando? Diz Paulo aos Efésios 1:4. Ele nos escolheu em Jesus antes da fundação do mundo. E na fundação do mundo entregou o seu filho para salvar o quê? O universo inteiro. E não apenas um homem. Porque Deus não é um caça-fantasmas. E Ele não vai abandonar a sua criação. Porque quando Ele criou, Ele disse que era bom. E Paulo explica em Romanos 8:19-24 que a criação geme para ser liberta e redimida. Ela será porque diz Apocalipse 21. E Deus não vai abandonar a terra. Meu Deus! Aleluia! Tomara que o aplauso seja fruto de entendimento da declaração. O que isso afetaria, pastor William, que eu não vou ter tempo? Mudaria todo o romantismo evangélico. Se Deus está salvando a criação, Romanos... Vou fugir disso. Deixa, esquece. Não vou para lá, senão não consigo sair. Mas Paulo vai explicar uma coisa incrível em Romanos. Ele vai explicar traduzindo assim, 8:19-24. Ele vai traduzir assim, resumindo. É o seguinte: a criação está sujeita não por causa da sua própria vontade, mas por causa daquele que sujeitou, o homem. O homem era o governante da criação, mas ele zicou tudo. Quando ele zicou tudo, a terra ficou escrava. Aí aconteceu uma coisa: Deus invadiu o tempo. A morte de Cristo, que aconteceu na eternidade, se manifestou há 2000 anos atrás no Cronos. É incrível, é uma invasão, The Invasion Starter. A invasão começou, entrou no tempo. Uau. Aleluia. Calma, vai dar tudo certo, respira. Em caso de despressurização, máscara de oxigênio cairão. Fique calmo, coloca a primeira sua para depois ajudar quem está do teu lado. Dizem as aeromoças. Olha só, escuta. Olha, presta atenção. Bom, então Deus salvou o homem, o responsável pela queda. Sabe o que está acontecendo na criação? Está gemendo. Por quê? Porque ela está assim, ó: eu também quero ser salva. Porque eu estou nessa condição por causa dele. É a criação, mentalidade nhonho. Olha ele.
entenderam nada. Jesus, querido. Mas a criação é o nhonho. Vamos ver se você entende. E não o Chaves, quando foi todo mundo para Acapulco e ele ficou. Entendeu? Evangelho puro que eu acabei de dizer. Olha ele, olha. Essa culpa é dele, eu estou cativa, não tinha nada a ver com isso, eu quero ser liberta. Por quê? Porque a criação está vendo Deus salvar o homem. Então ela está gemendo com dores de parto para quê? Para ser salva. Por quem? Por Deus? Não. Pelo seu Salvador. Quem? Você. Que absurdo, Leandro. Se não fosse evangelho seria heresia. Porque o Messias se tornou homem para devolver a você e a mim a autoridade de governarmos a criação. Aí a gente pararia com essa mentalidade de que ter ministério é pegar um microfone ou uma guitarra. Mas haveriam médicos, promotores públicos como Deltan Dallagnol, um dos caras mais cheios de unção que existe no Brasil. Não são os pregadores que vocês veem, não é o Leandro Vieira. Ungido de verdade chama Deltan Dallagnol, um promotor público de Curitiba, na minha cidade, que está sendo usado para mudar o país. Isso é unção. Isso é poder de Deus. Está mais bíblico do que a gente. No caso ele é um irmão em Cristo, mas o Sérgio Moro, que é um irmão de confissão católica, é mais crente que você, entendeu mais a missão do que você. Por quê? Porque o nosso evangelho é romântico. Não tem impacto na sociedade. Por quê? Porque nós temos uma mentalidade de que Deus é bipolar. Como é que é isso? Deus criou, disse que era bom, mas se arrependeu e vai descartar. Está isso na Bíblia? Em nenhum lugar. Está na filosofia que a gente aprendeu, não nas escrituras. Queria aprender mais? Material de cosmovisão profética. Ter uma cosmovisão bíblica e não secularizada. Agora eu vou te explicar uma coisa. Qual é o texto mais conhecido dos evangélicos? Vamos lá. Vocês sabem, eu vou contar até 3, vou dizer a primeira palavrinha. Vocês vão continuar. 1, 2, 3. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira. Segura. Deus amou o quê? O mundo. Deus amou o quê? O mundo. Mas não é você o centro do universo, único, amado? Não. Visão de Deus é macro. Ele amou o mundo. Agora tem uma coisa. João, no Evangelho diz que Deus amou o mundo. Mas quando ele escreve a epístola dele, 1 João 2,15, ele diz: não ameis o mundo. Então Deus é desse tipo de pai que diz: faça o que eu falo, mas não faça o que eu mando. Sim? Sim ou não? E por que a Bíblia diz que Deus amou o mundo e manda a gente não amar o mundo? Aí porque a gente não quer gastar um tempo. Hoje tem aplicativo, tem tudo. Ó, chucrão e burrão sou eu, não tem desculpa. Pensa no burro, sou eu. Se Deus fala com um cara igual a eu, igual a mim, igual a nós aqui, Ele fala com qualquer um que de fato queira ouvi-lo. Sabe por quê? É porque mundo em João 3,16 é cosmos, criação, evangelho eterno. Deus amou o universo. Por que Ele amou? Por uma razão óbvia, foi Ele que fez. Ele não só fez que quando terminou e falou assim: não é que ficou top? Não que eu queira a glória, mas é incrível isso que eu fiz. Aí eu e você zoamos tudo. Aí agora Ele deu pro diabo, o Satanás, o demônio. Não, é falta disso aqui, ó, de evangelho. Porque o evangelho tem capítulos. E a gente ou para em um capítulo ou nem fica em nenhum. Então não vou ter tempo. Foi isso que eu disse, mas eu quero resumir numa coisa. O correto entendimento do evangelho eterno vai gerar impacto na sociedade para aqueles que foram alcançados pelo evangelho da graça e entenderam que isso é o evangelho do reino devolvendo a autoridade, e vão afetar a sociedade e vão preparar o caminho do Senhor. Ou vão brincar de casinha e ficar no Instagram. Faz escolha. Tentando achar uma foto melhor, mais uma conferência para o meu... Ah, você é chato, você não viu nada. Estou um queridão hoje.
Eu digo pro Douglas, não sei até quando as pessoas vão me chamar, que meu nível de chatice tá piorando. É um nível insuportável. E Paulo chega a dizer isso, tem o base bíblico, de oxalá vocês me suportassem um pouco mais na minha insensatez, suportai-me porém ainda. 2 Coríntios 11. Eu me sinto assim, sabe por quê? Porque eu podia brincar de casinha, pula, pula, sai do chão, vamos mudar o mundo. Não consigo. Jesus disse, você vigia, você seja fiel que eu te confiei, que eu te tirei lá do buraquinho da droga. Você fala sem medinho da cara dos homens, e se ninguém te chamar mais, continua falando. Quem está me entendendo, né? Só que está aumentando, né? Não sei porque crente é um bicho estranho. Dói, mas é bom, né? É um negócio esquisito. Mas agora o que eu quero fazer? Eu quero resumir e quero apontar para o Evangelho da Graça para a gente terminar lá, se vai meu horário. Primeiro, recapitulando, o que é o Evangelho? Uma boa notícia a respeito de como fomos salvos. Ele tem capítulos. Quais são? Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, Evangelho Eterno. Um Evangelho, 3 capítulos diferentes. Evangelho da Graça, como Deus salvou. Pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Evangelho do Reino, por que Deus salvou? Para devolver ao homem posição de autoridade. Ele nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Evangelho Eterno, o que Deus salvou? O homem e a criação. Ou seja, tudo que o pecado afetou, a obra de Cristo salvou. E isso significa que o quê? Que nós somos parceiros de Jesus na restauração de todas as coisas. Atos 3, 19 ao 21. Amém? Quer gastar mais tempo? Vai para o material de Cosmovisão. Agora não precisa, que eu acho que vai dar certo, Mateus. Agora, para a gente chegar na reta final, eu quero insistir com o Evangelho da Graça, que é o primeiro capítulo, onde eu já disse para o pastor Mateus, pastor William, ter paciência comigo, se alguma coisa ficar, mas eu quero ser muito rápido. Então, Paulo diz que Cristo nos salvou, ok? Olha para mim, do que Cristo nos salvou? Do inferno. Amém, gente? Não. Do que Cristo nos salvou? Não é do inferno, gente. Cristo nos salvou do diabo. Amém? Não. Então do que foi, irmão? Tô vendo gente com sacudir a cabeça dizendo que não. Olha que doideira. Isso aqui é legal. Você tá feliz ainda? Olha pra mim, você tá entendendo? Você tá entendendo o que eu tô falando ou não? Ó, vai ficar legal agora. Vamos lá, gente. Finge que tá legal. Aí eu finge que acredito. Do que Jesus me salvou? De Deus. Ó, Mateus, Hebreus 10, 31. Olha que absurdo. Do que Jesus me salvou? De Deus. Jesus não me salvou do inferno? Que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Jesus não me salvou do diabo? Que diabo? O diabo nem tem essa moral, irmão. Ó, tá falido. Quando Jesus diz que ninguém entra na casa do valente sem manietá-lo, sem amarrá-lo, ele está dizendo, eu já fiz, eu invadi essa era e eu manietei o valente. Não que ele esteja totalmente preso, mas não é o milênio. Mas olha o que Jesus quer dizer. A palavra amarrar ali no grego original de Marcos significa privar de força ou influência, restringir a jurisdição. Sabe o que Jesus está falando? Eu plantei a embaixada do reino, a igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então o diabo ainda vai continuar bagunçando do mundo, mas a igreja, se ela avançar, o bagulho vai ficar louco. Por quê? Porque agora é por intermédio da igreja. 3:10 de Efésios. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez você não sabe o poder que você tem, mas vou insistir com você. Só que você tem que entender do que, por quê e para que você foi salvo. Só deixa eu te resumir uma coisa. Quando Jesus enviou os discípulos, em Mateus 28, ele disse assim, ó, escuta isso aqui. Olha aqui, olha para minha mão aqui, ó. Dá sempre certo. Ele disse assim, ó: é-me dado toda onde? Portanto, mas eu não vejo essa autoridade. É claro, você não anda em obediência ao que ele mandou. Você não está indo discipular nações, você está indo cuidar da sua vida. Aí você não vê poder. Por quê? Porque o poder está para cumprir a missão e não para a sua autopromoção. Aleluia. Agora o que você precisa entender? Se Jesus disse que foi dado a ele toda a autoridade no céu e na terra, não sobrou nada para o diabo. Porque toda a autoridade foi dada a Jesus. Boa notícia, ele deu isso à igreja, chaves do reino.
que vocês abrir, abriu. Que vocês fecharem, fechou. O que nós estamos fazendo? Brincando de casinha, pula, pula, sai do chão e pisca mais uma luz para mim ficar feliz. E aí eu vou para casa e continuo lidando com vergonha, medo e culpa. Mas fico dizendo que vou mudar o mundo e nada acontece. Por quê? Porque eu não entendi o evangelho. Glória a Deus, vocês estão felizes ainda? Vamos terminar isso que o horário está dando. Vai terminar. Qual é o ponto? Do que Deus me salvou? Jesus me salvou? De Deus. 10:31 de Hebreus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. 1 Tessalonicenses 1:10. Olha o que o autor de Hebreus diz. Horrenda, horrível coisa é cair nas mãos do diabo? Cair nas mãos de quem? Do Deus vivo. E vem. 1 Tessalonicenses 1:10, bem alto aí, Mateus, para nós. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele diz que Deus nos salvou para aguardarmos aquele que se manifesta do céu, que é Jesus, que nos salvou. Ei, escuta. Da ira que está vindo. Jesus me salvou do inferno. Que inferno? Do diabão. É diabinho. Jesus te salvou de Deus. Romanos 1:18, para ficar claro que é evangelho, irmão. Para os irmãos entenderem. Vai dar tudo certo. Romanos 1:18. Vai. Sim, por favor. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e justiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. A ira de quem se revela, se manifesta do céu? Do inferno? Ira do diabo? De que ira Jesus nos livrou? Ira de Deus. Olha para mim. Do que Jesus nos salvou? De Deus. O paradoxo, já para o pastor entender, porque eu não vou conseguir fechar tudo, é que a graça jamais é ocasião para a carne. Nunca será. Jamais serão, como diz Capitão Nascimento. Mas eu preciso entender que ela é um absurdo, sim. Em um outro dia a gente continua. Ela é um escândalo. Sabe por quê? Primeiro, Jesus te salvou do quê? De Deus. A ira vindoura. Por quê? Porque horrível mesmo é cair nas mãos de Deus. Diabo, coitado. Inferno, horrível é cair na mão de Deus. Se cair na mão de Deus, negão, não adianta nem pedir para sair, já era. Sabe o que Jesus fez? Te salvou. Como? Você está salvo porque Ele se tornou o alvo. Como eu queria que a gente pensasse no Evangelho, pastor. Gente, não perde sua atenção, não. Você está salvo porque Jesus se tornou o alvo. Paradoxo da cruz. O amor de Deus de um lado e do outro, o seu ódio contra o pecado, a ponto de moer seu filho. O Deus gracioso, que eu vou terminar falando dele, olha o Deus gracioso, de bondade e amor absurdas, precisa matar o pecador. O Deus de amor, que acolhe o que crê no seu filho, mata o que não crê. Doideira, né? No evangelhozinho da graça a gente não está falando dessa parte. E quando você olha para a cruz, você pensa o seguinte: a gente usa a cruz como símbolo. Tudo bem, não vou querer entrar nos pormenores, mas eu não penso que é o símbolo que mais agrada a Deus. Porque na cruz Deus se lembra de quanto Ele odeia o pecado e quanto Ele ansiou e o que custou para Ele ter você, moer o seu filho.
que é a cruz? Um paradoxo. Agora olha para mim, não destoa, por favor. Eu só tenho 10 minutos para terminar. Preciso ser muito assertivo, com a graça de Deus aqui. Por quê? Porque eu não quero só expor o evangelho, eu quero que ele entre em você. E eu estou convencido que o evangelho, e não eu, e nem a música, é o poder de Deus. O evangelho, para a salvação de todo aquele que crê. Agora escuta, presta atenção, não desvirtua, por favor, querido. Jesus me salvou do quê? De Deus. Como? Se tornando alvo. Ele se tornou o alvo da ira de Deus, para que você fosse salvo da ira de Deus. Agora eu quero te falar o efeito disso e como isso podia colocar você num novo lugar e como pode. Abre Gênesis 3, agora pode deixar que eu leio. Obrigado, Mateus. E eu vou terminar. Por favor, todos, primeiro livro das Escrituras. A gente precisa pensar na obra de Cristo. Mas lembra-se, eu voltei para o capítulo 1 do Evangelho da Graça, porque o tempo não vai permitir. Mas eu quero abençoar vocês hoje, nesse paradoxo incrível. Antes disso, deixa eu te mostrar uma coisa. Não abre, mas se quer anotar, deveria. Romanos 3:23 e Romanos 5:8. Isso aqui é loucura de Evangelho, hein? Eu gosto do paradoxo de Deus. Ele usa o que não é para confundir quem é. É doideira. A fraqueza de Deus é seu poder. Deixa eu até te falar uma coisa. Você não precisa de poder para cumprir a vontade de Deus. Por quê? Porque quando Jesus cumpriu plenamente a vontade de Deus, foi no exato momento que ele se esvaziou de todo o poder. Paradoxal. Como é que eu cumpro a vontade de Deus poderoso? Se entregando totalmente fraco e débil aos pés do Senhor. Porque quando Jesus cumpriu toda a vontade do Pai, foi no exato momento que ele se esvaziou de todo o poder. Eu gosto dessa coisa, eu não consigo, eu tinha que terminar, mas eu gosto. Eu sinto o entendimento de algumas pessoas sendo esclarecidas e eu falo, meu Deus, isso é muito bom. Por quê? Porque tudo muda. Ou não, ou tá um saco, mas tudo bem, mas tem gente que está entendendo. Glória a Deus. Isso é muito bom. Gênesis 3, quem está lá diz sim. E me perdoe por ser muito eu sei que sou chato, mas estou tentando melhorar. Versículo 8. Eu não falei de Romanos, eu vou explicar o que é. Fica aí no versículo, olha aqui. Romanos 3:23, não é para abrir, fica no Gênesis, varão. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos incluem você, aleluia. Você que não era maconheiro igual eu, é pecador igual. O que o Romanos 3:23 comunica conosco? Olha para mim, você é pior do que pensa. Primeira abordagem do Evangelho, da graça. Romanos 3:23, todos pecaram, separados estão da glória de Deus. O que significa? Nós somos piores do que pensamos. Você é pior do que pensa. Eu não sou tão ruim assim. Não, você é pior. Aleluia. Olha lá. Quando você acha que eu sou legalista, eu proponho um paradoxo. Mas o que diz Romanos 5:8? Mas Deus prova o seu amor para conosco. Por quê? Porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Olha para mim. Primeira verdade que o Evangelho afirma sobre você: você é pior do que pensa. Segunda verdade que o Evangelho afirma sobre você: mas é mais amado do que imagina. Paradoxo. Ó, tão gloriosa cruz paradoxal. Pior do que pensa, mais amado do que imagina. Vamos fazer um pacto? Chega de brincar de casinha, Mateus. Sei que pastoreia os jovens, é isso? Não vamos brincar de casinha mais. Jovem! Evangelho, evangelho, evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus. Irmão, vou te falar uma coisa, irmão. Lá na nossa igreja local nós pregamos o evangelho, varão. Nós pregamos o evangelho. No tutano, evangelho, evangelho, tem um problema, evangelho no problema. Tem uma causa, evangelho na causa. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus.
Não sou eu o pastor, o pregador do YouTube, é o Evangelho. Aleluia. Alguém mandou uma pergunta na série de perguntas. Claro que eu não respondo essas bobagens. Eu vejo você andando no Brasil inteiro e pregando e as pessoas te escutando. Você sempre quis ser conhecido? Dá vontade de responder, sua anta, eu usava droga. Eu achava que ia levar um tiro na cara com 18 anos. O que a minha geração está pensando? Está pensando que ter seguidor no Instagram significa alguma coisa. Querido, ter influência não é o mesmo que ter consistência. Não significa nada. Eu morro dizendo que quem ter seguidor no Instagram ou no Facebook, ter curtida, é tão valioso quanto ganhar dinheiro no banco imobiliário. É de mentirinha. Acorda, geração. Porque tudo que as pessoas querem é influência, quando elas deveriam procurar consistência. Você não usa, eu uso, mas sei. Você sabe usar? Porque eu não uso o meu Instagram para me promover, eu uso para edificar pessoas. E uso para postar coisas da minha família. Eu não fico igual o Liminha ali animando a plateia do Gugu. Por quê? Porque eu acho uma perca de tempo isso. Mas eu tenho uma ferramenta. Tem uma multidão de gente que escuta o que eu falo ali, então eu falo mesmo. E o quê? Evangelho. Quando não é minha família, irmão. Por quê? Porque a gente acha, quantos seguidores você tem? Quem que está seguindo você? Você nem sabe para onde está indo, rapaz. Como é que alguém está te seguindo agora? E desculpa se estão sinceros, aleluia. Tomara que não doa tanto. Vocês estão felizes ainda? Viu, pastor? Está dando certo. Estão felizes. Está sendo uma benção, não está, gente? O pastor tem que aprovar, senão não volta aqui. Gênesis 3:8. E terminamos. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e disse-lhe, onde estás? Então você já sabe, chamado não é ide, é volta. Para onde? Para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, a presença de Deus. Aleluia. Isso é evangelho, irmão. O que é o evangelho? É Deus te chamando. Aí eu tenho um chamado, graças a Deus. E você já obedeceu? Porque chamado não é ide, é volta. Para onde? Para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, a presença do seu Criador. Então escuta. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei, que não comesses? Então disse Adão, a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Resumindo, por que o outro evangelho é tão maléfico? Porque é Cristo e mais alguma coisa, e porque ele te escraviza. No quê? Medo, vergonha e culpa. Por quê? Porque você nunca consegue fazer aquilo que só Jesus poderia fazer por você. O que o homem fez quando pecou? Tentou ser o seu Messias. É como eu e você tentamos. Ele cozeu folhas para cobrir a sua nudez, mas Deus cobriu ele com cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro não foi imolado há 2000 anos. Foi na fundação do universo. E Deus chegou e falou, Adão, fica tranquilo. Não, eu não sei explicar isso, a onisciência de Deus. Não, Calvino também não conseguiu, eu não vou tentar. Eu não sei porquê. Você pergunta para ele, rapaz, quando ele vier. Eu também não sei. Eu só sei que na sua onisciência e não na sua predeterminação, ele sabia que o homem ia cair. E por ser gracioso, ele imolou seu filho na eternidade. E disse, vamos resolver o problema. Eu vou criar, vai cair, mas antes que cair, eu salvo. Por quê? Porque eu desejei. Vamos lá, cara. Pelo amor de Deus, eu me sinto. Se você vier pro meu lado, meu pai te arrebenta sua cara, rapaz. Por quê? Porque eu era pobre, cego e nu, mas eu fui achado. E não por causa da minha própria capacidade, mas por causa da vontade e do anseio do Criador de todas as coisas. Que não tem carência nenhuma, mas tem desejos. Ele deseja uma coisa, irmão: comunhão. Aí, o que aconteceu? Primeiro efeito da queda, olha para mim.
O homem ouviu a voz de Deus e se escondeu. E aí Deus falou: o que está acontecendo? Ele falou o seguinte: eu tive medo. Mas você nunca teve medo da minha voz? Mas hoje eu tive. O que é medo? Quando você sente medo da voz de Deus, significa que você sofreu um desvio de posicionamento. Você não está no lugar onde deveria estar. Porque a voz de Deus nunca causa medo em ninguém. Ela causa segurança. Aí quando você está na presença de Deus, o perfeito amor... Sabe por quê? Porque você descobre que Ele te aceitou, não porque você é bom, mas porque Ele quis. Do que o homem teve medo? De não ser aceito. E de permanecer separado de Deus eternamente. Por causa do quê? Do seu pecado. Que causou o que nele? Vergonha. Do que? Da sua nudez. O que ele fez? Tentou se salvar a si mesmo. Outro evangelho. Jesus e mais uma ajudinha minha. Ah, Leandro, olha para mim o absurdo, pastor. Eu não tenho que orar? Não, você pode. Eu não tenho que ler a Bíblia? Não! Você pode ler a palavra de Deus. Eu não tenho que dar o dízimo? Não! Você pode ser generoso como Deus que te salvou é! Eu não tenho que ter comunhão com Deus? Não tem que! Você pode! Aleluia! Ah, vamos lá, irmão. Como diz meu amigo Ale, come on, come on. Eu fico empolgado com essa coisa, mano. Let it burn, let it burn. O que é queimar? Queimar como os discípulos do caminho de Emaús, de Lucas 24, que não era só o som de uma baladinha evangélica famosa, era enquanto Cristo abria a Escritura, o coração queimava. Eu quero ver geração que queima quando entende o Evangelho, sem música, sem a baladinha do momento, que é de Deus, que é gloriosa e que bombe mesmo, mas por entender o Evangelho. Aleluia. Eu falo para minha esposa que eu vou botar um adesivo no meu carro. Fácil é falar de mim, difícil é ser eu. Por quê? Porque tem coisa que Deus te mostra que se você não falar, Ele vai acertar com você. E quando você fala, muitas vezes é mal compreendido. Mas aí Ele te lembra das palavras do filho dele: se odiaram a mim, o mestre, você não queira ser mais especial, não. E eu estou numa vibe, irmão, qual? De pregar o evangelho, custe o que custar. E como diria aquele antigo profeta, Boris Casoy, doe a quem doer. Aleluia. Esse paradoxo de Deus, pior do que pensa, mais amado do que imagina. Agora deixa eu terminar. Sentiu medo do quê? De não ser aceito. Teve vergonha do quê? Da sua nudez. Fez o quê? Se escondeu. Mas essa parte eu não vou nem tentar mostrar para você na Bíblia, porque ela é tão ridícula que não vale. Olha o homem se escondendo de Deus. Ou você, quando está com vergonha de Deus, porque pecou. Ele e a mulher. E ela... Imagina Deus. Deus. O que está acontecendo aí? Eu estou escondido. Você está escondido? Medo de não ser aceito. Vergonha de sua nudez. Você fez o que eu te mandei você não fazer? A mulher que você me deu. Transferência de culpa. Para quem? Para o próximo e para Deus. Não gostei dessa igreja. Eu vou sair da igreja, o pastor não me deu oi. Não entendeu nada. Você precisa nascer de novo. Porque quando a gente não consegue transferir para o próximo, a gente transfere para Deus. A mulher, próximo, que você me deu. A culpa é de vocês. Eu estava aqui numa boa. Herança adâmica, natureza adâmica. Evangelho. Jesus teve medo. E os teólogos balançariam com isso. Oh, ele não teve medo. Medo. 22:42 de Lucas, ele orou e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
Todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a... Ele teve medo sim. Do quê? Da crucificação, pontapé, os açoites, a coroa de espinho, os cuspes, o espancamento. Amém, gente? Ele era humano, amém? Não era disso que ele tinha medo. E para de dizer amém para tudo que alguém diz numa plataforma. Amém? Jesus estava com tanto medo que quando Pedro sacou a espada, ele disse: Pedro, seu desvanecido, eu não estou precisando de ajuda. Ninguém está tirando a minha vida. Eu estou a dando. E deixa eu te explicar uma coisa. Você não pode ver, mas existem 76 mil seres angelicais aqui, que é o meu comando. Nem o Thanos em toda a sua glória faria tanto estrago. Acordaram, viu, pastor? Televisão o povo assiste. O que você está falando? Não tem na Bíblia 12 legiões de anjos. Uma legião, 6 mil soldados romanos. É 76 ou 72? Eu estou com a cabeça. 12 vezes 6. 72. Ele disse assim, ó, Pedro, olha o medão que eu estou. Sabe por que Pedro cortou a orelha do Malco? É porque quando Jesus falou assim, ó, quem que vocês estão procurando? Faca na caveira, Capitão Nascimento. Nunca serão, jamais serão. Aí o cara falou, Jesus de Nazaré. Jesus olhou e disse, I am. Eu sou. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu, pastor William? Só João fala isso. Todo mundo caiu no chão. Os soldados. Aí sabe o que deu? Pedro sacou a espada e vai ser mais fácil que eu pensava. Ele realmente queria salvar Jesus. Como queria salvar a si mesmo. Ele queria o reino sem a cruz. Olha para mim. Aí Jesus disse, segurou Pedro e falou, você não está vendo, mas 72 mil seres angelicais estão aguardando meu comando. Se eu estalar o dedo, acaba tudo, Pedro. Fica tranquilo. Não é isso que eu temo. Sabe o que ele não queria? Ser separado de Deus. Ele disse, Pai, até aqui eu fiz toda a sua vontade. Nunca lhe pedi nada. Mas hoje eu tenho uma vontade. Embora, pode fazer a sua. Mas eu quero externar. Nunca nem externei. Hoje eu vou externar. O pai disse, o que foi, filho? Tem outro jeito de eu me tornar o salvador deles, sem perder a comunhão com você? Porque por toda a eternidade, séculos e séculos e séculos, nós nunca deixamos de ser um. O pai disse, não tem, filho. Você vai ter que sentir o que Adão sentiu. Você vai ser separado de mim no Calvário. E ele bradou, Deus meu, por que você me deixou? E talvez na minha mente, naquele dia, o Pai glorioso virou as costas para o Filho. E você tinha na cruz um homem abandonado por Deus por causa do pecado. Ele se tornou órfão para que você fosse adotado. O pecado é tão grave que quebrou a comunhão que Deus tinha com o seu Filho. Já foi resolvido. Mas quando todo o pecado da humanidade veio sobre Jesus, ele se tornou o alvo da ira de Deus. E contra a vontade de Deus, a ira de Deus esmagou o seu Filho no Calvário. Você entende o Evangelho? E sabe o que? Não apenas o esmagou, esmagou um homem abandonado na cruz por todos os seus amigos e pelo Pai. Sabe por quê? Porque ele suportou o medo da separação. Por quê? Para que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem essa era, nem a era que está por vir, nada, nem ninguém possa te separar do amor de Deus que está em Jesus. Bendito e glorioso o dia do Calvário. Olha para mim. Tomara que você não tenha que encarar mais o medo de não ser aceito. Por quê? Porque o Pai te aceitou naquele dia em Jesus. Fica tranquilo, não é mérito seu, é do Cristo. Ele já provou a separação para que você nunca mais provasse. Ah, cara, o Evangelho é loucura. Mas não é tudo. Vou terminar agora, eu sei, estourou o horário, aleluia, glória a Deus, Londrina, janta, vai ser uma benção. Olha para mim. Tinha que resolver o problema da vergonha. Do medo foi resolvido. Então sabe o que aconteceu? Sem abrir, o tempo não permite.
Marcos 15, 17, 20, 24. Te mostram o quê? Que a tradição da Igreja Católica não comunicou com a gente certinho. O quê? Sabe Cristo na cruz? Traz na sua memória Jesus crucificado. Olha para mim, não perde, não perde. Traz na sua memória, fecha os seus olhos. Não quero te emocionar não, fica tranquilo. Aqui não tem nada de emoção almática. Evangelho, poder de Deus, faz tudo. Não estou fazendo nada. Fecha o olhinho, fecha o olhinho. Olha Jesus na cruz, no Calvário. O que você vê na sua mente? Olha Jesus no Gólgota, crucificado agora. Pode abrir os olhos, olha para mim. Você viu alguma coisa com 3 cruzes, o Senhor no meio, pessoas ali talvez, e você viu em cima da cruz escrito Rei dos Judeus, e talvez você viu a coroa de espinhos, você viu o Senhor pregado, ele estava sangrando, os 2 soldados zombando, não sei o que deu tempo, ele envolto num paninho branco aqui, morrendo lentamente, amém? Foi isso que vocês viram? Foi ou não foi? Foi mais ou menos isso ou não, gente? Sim? Sabe a coisa que está errada aí? Pano branco. Não tinha. É que é muito escândalo. Um Cristo abandonado e nu é insuportável. De tal maneira que os homens não queriam olhar para ele, diz Isaías. E você não entende por quê. Sabe por quê? É porque a profecia do Salmo se cumpriu. Eles rasgaram as vestes de Jesus. E por mais de 3 horas, ele sangrou lentamente, abandonado pelo Pai, e nu, exposto ao mais alto nível de vergonha. Sabe por quê? Para que você nunca mais sentisse vergonha. Para que você nunca mais criasse uma salvação para você no seu Instagram, mostrando que você é o que não é. Sabe por quê? Porque o Evangelho já resolveu o problema da vergonha. Talvez você ainda não entendeu. E no Instagram tenta ser alguém que não é. Evangelho. Agora, de todo o coração, se isso não fosse suficiente, Adão transferiu a culpa. As pessoas manietavam a cabeça. Pastor William, salvou a muitos. Salva-te a ti mesmo. Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. A culpa é minha. Descarrega toda a sua ira. Para quê? Para que você nunca mais falasse que a culpa é de Deus, ou do seu pai que te deixou, ou da sua mãe que não te ama, ou do seu marido que te traiu, ou do pastor que não te atendeu quando você queria. Por quê? Porque o Evangelho já resolveu isso. É o Evangelho. Olha que coisa linda. Poder de Deus. Não vou orar, não vou pôr a mão. Por quê? Porque tem gente que o coração já está queimando e pulando dentro. Evangelho. Libertos da escravidão, do medo, da vergonha e da culpa. Por quê? Porque na cruz, um homem abandonado do Pai, nu, assumiu a culpa e se tornou o alvo. Para quê? Para que você fosse salvo. Você acha mesmo que você tem que fazer alguma coisa a mais? Além de crer, se entregar e desfrutar? Não. A única coisa que você tem que fazer a mais é entender isso aqui. Boa notícia de hoje. Um Zé Ruela como eu, ex-dependente químico, órfão de pai. Seu currículo foi até a 6ª série. Nunca fiz um curso de teologia, não tive oportunidade, não tinha dinheiro. Entendi. Olha que coisa boa. Eu entendi, que dirá vocês, incríveis, belos, capazes. Que dirá vocês? É o Evangelho. É o tão glorioso Evangelho. Poder e sabedoria de Deus, loucura para o mundo. Absurdo. Agora deixa eu terminar deixando isso mais escandaloso.
Como é que é? Para você ser livre do medo, da culpa e da vergonha, eu quero orar. Como é que eu entendo a graça de Deus? Dentro de tudo que eu falei, e vou botar a cereja do bolo. Tem que ir para a lei, porque a plenitude da graça está escondida na lei. Como é que funciona isso, irmão Leandro? Funciona assim: quando um pecador arrependido, procurando perdão e aceitação, ia até o sumo sacerdote, ele levava um cordeiro. Levava o quê? Quando ele entregava o cordeiro na mão do sumo sacerdote, look at me, olhe para mim. O sumo sacerdote pegava o cordeiro e fazia isso aqui, ó. Ok. É perfeito o cordeiro. O pecador era aceito de volta. E o pecado perdoado. Livre do medo, da vergonha e da culpa. Ei, o sumo sacerdote examinava o cordeiro, não o pecador. É fundo, né? Vou deixar mais fácil, os irmãos entenderem. Eu quero que vocês entendam. Mas eu sou imperfeito, Leandro. A minha nudez é feia, se os irmãos souberem. Não, a igreja é a comunidade dos pelados. Outro dia eu venho aqui, o pastor ainda me chama, a gente fala. É a igreja, comunidade dos pelados, dos que andam na luz. A gente vai falar dessa coisa. Uma hora a gente fala. Olha para mim. Minha nudez é tão feia. Eu sou tão imperfeito. Ei, eu sei. E vou contar um escândalo. Eu também. Mas eu tenho uma boa notícia. Ainda que não sejamos perfeitos, ainda, porque o que começou a boa obra vai terminar, o cordeiro é. Não. João 1:29. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu não sou perfeito. Eu sei, mas o cordeiro é. O sumo sacerdote não examinava o pecador, examinava o cordeiro. É muito sublime essa coisa. Feche os seus olhos.